Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos que nem esse aqui. Hoje vamos falar sobre o tarô de Lenormand. E você pode estar pensando, o título não é esse, eu pensei que a gente ia falar sobre o baralho cigano. E guess what? Baralho cigano não passa de uma releitura do tarô de Marselha. Ele deriva do tarô de Marselha e ele tem 36 cartões com significados. Bom, vamos por partes. Vamos falar quem fez isso. Era uma cartomante extremamente famosa lá na época da Renascença. Olha, na Renascença foi uma ótima época para os ocultistas. Foram criadas tantas coisas naquela época que eu vou te contar. O nome dela era Anne-Marie Lenormand. Essa mulher, ela era simplesmente a mulher que previu Napoleão Bonaparte perder o seu império, sabe, ser arruinado. Ela também era a leitora da mulher dele, Josephine, certo? Então, uma pessoa bastante importante. E diga-se de passagem que naquela época, todos os ricos e poderosos queriam ter um mago, uma bruxa. Eles não chamavam de bruxa, né? Mas queriam uma mulher poderosa, né? Para abrir os caminhos, fazer seus feitiços e também prever o seu futuro. Coisa que a igreja não gostava, porém os ricos gostavam bastante, tá? Agora, quando os ricos viraram a favor da igreja, olha, vamos pro vídeo, vai. O ano é 1843, foi um pouquinho depois do tarô de Marselha tomar uma proporção incrível por causa do Attila. Se você não conhece, é pra assistir o vídeo dele e aí você vai saber de onde surgiu essa introdução mística, porque na verdade era um joguinho tipo Uno, e aí foram lá e colocaram os desenhos no Uno e colocaram uma forma de jogar que previa o futuro e previa o presente e revelava o passado. Enfim, foi isso que aconteceu uns anos atrás, e aí então em 1843 surgiu a Lenormand e resolveu trazer essa realidade do tarô para a realidade que ela vivia. Uma cigana quiromântica, né? Quiromancia, aquela leitura de mãos, poderosa, maravilhosa, resolveu fazer o próprio baralho dela. Então ela tirou muitas das cartas que a Attila teria desenvolvido. Ela passou os desenhos com o mesmo significado, passou para uma realidade dos ciganos. Então a minha realidade e as pessoas que vivem ao meu redor é diferente de alguém que mora no outro lado do mundo ou que vive uma vida totalmente diferente da minha. Então ela, pensando nisso, tanto para os ciganos que viviam aquela vida nômade de lugar em lugar, resolveu fazer uma releitura, tanto dos significados quanto dos desenhos. Eles significariam a mesma coisa, porém, para as pessoas que o lessem, os dito cujo ciganos, eles interpretariam de outra maneira. Lembra que eu já falei sobre isso? Que a maneira que a gente, em toda essa onda ocultista, mística, é muito do que a gente vive, muito do que a gente expressa. Ele se expressava de um jeito para comunicar de um jeito. A outra pessoa vai se comunicar de outra maneira para passar de outra maneira. Então, de um ponto, a gente tem vários pontos. E foi isso que ela fez. Ela fez uma releitura e colocou todo o conhecimento dela naquele baralho que seria conhecido como o tarô de Lenormand ou baralho cigano. E é engraçado porque lembra que no vídeo anterior eu falei que Attila teria, antes ele já tinha esse pensamento de trocar o baralho, usar ele de uma forma mística e criar um novo baralho, exatamente para fins místicos. Lançaram um livro, Gebelin lançou um livro falando de como estaria ligado com o Egito, né? Toda essa história teria vindo de lá. Então, adivinha só, nessa época surgiu a hipótese de que Atlantis
Eu já falei bastante de Atlantes, já tá na hora de fazer um vídeo só pra eles. Os Atlantes, eles teriam previsto o final deles, teriam previsto, né, que eles seriam extintos, então eles teriam migrado para o Egito para levar os seus conhecimentos para que eles não fossem esquecidos. Então, eles levaram todos os conhecimentos de Atlantes, que era aquela civilização muito evoluída, muito à frente do seu tempo, para o Egito, porque eles sabiam que lá estaria seguro. Porém, como esse conhecimento era muito importante e ele geraria guerras, então ele foi restrito apenas a conhecimentos herméticos, mais uma vez entrando em Hermes. Então esse conhecimento, tudo que eles teriam trago, teria ficado preso apenas para pessoas de alto nível sacerdotal tivessem acesso. Então os reis, por exemplo, eles não teriam acesso, porque esses conhecimentos trariam guerra, rivalidade e destruição. E o que eles não queriam quando eles levaram esses conhecimentos para o Egito era trazer destruição. Porém, sabemos, já quem assiste vários vídeos do canal já sabem que chegou Alexandre o Grande, né? E depois disso só foi ladeira abaixo, incluindo Alexandria. Então, fazendo um paralelo e juntando as partes da ponta que eu deixei naquele vídeo, juntando nessa, como tudo faz sentido no ocultismo pra vocês, a minha mente faz assim, porque eles teriam transformado esse ensinamento em placas de ferro, ou seja, não poderiam ser destruídos pelo fogo. Então, esse ensinamento foi fechado a quem tinha grandes poderes hierárquicos de conhecimento. Então, apenas os escolhidos, né, os seguidores rígidos lá do hermetismo poderiam ter acesso. E assim que ficou conhecido é o tarô. Então, provavelmente teria, se a gente pegar uma linha do tempo, teríamos trago o tarô verde Atlântico, que foi pro Egito, que se espalhou na Europa por causa do, né, Alexandre o Grande. Então teria chegado a Marsella, que ficaria famoso por causa de Eteila, que colocou os segredos místicos, ou que desvendou apenas, né, com esse italiano aí que a gente não sabe quem seja de fato. Então foi essa mulher chamada Anne-Marie, né, e transformou, colocando o seu nome no tarô cigano de tarô, no baralho cigano de tarô de Lenormand. E como ciganos são um povo nômade, se espalhou no mundo com uma grande facilidade. Mas o que eu quero perguntar é se você sabia que o baralho cigano descende do tarô. Porque assim, que é um jogo parecido com tarô, todo mundo sabe. Mas você sabia que ele era do tarô de Marsella? Que ele foi tirado e repintado? Eu quero que vocês deixem nos comentários. Eu quero saber se vocês gostam de pra onde minha mente tá indo. Porque a minha mente tá indo pra Atlantis. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e me falem o que vocês acham disso, tá? Então se inscreve no canal, aperta o sininho, porque é novembro nebuloso, então temos que ver todo o vídeo todos os dias, comentar, curtir, me seguir no Instagram. E é isso, espero que vocês estejam gostando e Merry Meet You Again!